Gente querida, estamos aqui com a nossa colega de curso, a arqueóloga Dulcineia Pinto, que fala comigo desde Portugal. Já estive com a Dulcineia uma outra vez e eu tenho aqui uma apresentação que ela fez sobre ela mesma, que eu vou ler a partir das minhas anotações no meu caderno. Dulcineia vai morar no meu caderno de 2020. Muito bem. Ela é uma ativista delicada e uma doutora em arqueologia. Ela se pergunta: quem sou eu? Toda a vida tenho procurado uma resposta que se constitua como um ponto final. Poderia dizer que me chamo Dulcineia Pinto, que estudei duramente quase todos os anos da minha vida e que me dediquei com alegria e empenho à arqueologia, concluindo assim um doutoramento nessa área. Mas a pergunta permanece. Por vezes ouço a alta: quem sou eu? Outras é apenas um murmúrio. Procuro toda a minha vida uma resposta para a verdade, o caminho e a vida. Uma verdade incontornável, um caminho que pudesse percorrer e uma vida que fizesse sentido. E por isso leio, olho, ouço e sinto. E nesse percurso tenho uma família, amigos e desconhecidos cujos sofrimentos e dores me conduzem a lugares de tristeza e solidão. Neste percurso encontrei muitas pessoas, entre elas a mim, não é, Dulcineia? Que trazem ao meu mundo um real insubstituível. Aí ela pergunta: está bem assim? Está bem assim. Dulcineia, querida, deixa eu contar o que ela faz aqui. A Dulcineia estava conosco no curso que a gente terminou recentemente, agora em abril, Antroposofia da Memência para uma Educação Steineriana. E para esse curso ela preparou uma apresentação sobre uma visão arqueológica da boneca Waldorf. E aí, quando ela me passou para apresentar, eu falei: mas Dulcineia, agora a gente já tem outro curso, um curso que coincide e combina muito bem com esse seu estudo. E aí nós guardamos por um mês, esse patrimônio, esse presente, essa relíquia para apresentar para vocês agora. Dulcineia, conta então para a gente como surgiu essa vontade de estudo e aí a gente vai apresentar, né, em slideshow esse trabalho. Boa tarde a todas, aqui já é boa tarde. Agradeço muito, Nina, por este tempo de antena e por podermos estar aqui juntas. Tem sido maravilhoso poder estar contigo e aprender muitas coisas. Eu gosto muito, de facto, das bonecas, destas bonecas. Acho que a boneca verdadeira é esta, não há outra tão linda como esta. E há algum tempo eu apaixonei-me por elas e fui pesquisando e fui fazendo, fiz aqui um curso, durante algum tempo fiz algumas bonecas e fui-me apercebendo das diferenças entre elas e de como elas, se calhar, poderiam, junto à criança, promover uma percepção diferente de cada um dos países, de cada pessoa que as fizesse. E então foi aí que surgiu esta ideia, que eu fui pensando nela, mas nunca a materializei. Depois, com o curso, é que eu pensei: podia apresentar aquilo, eu já ando há tanto tempo a pensar naquilo, e foi aí que eu resolvi fazer a apresentação e ir repescar as fotografias de artesãs que eu gosto muito. Há uma artesã holandesa que tem as bonequinhas que eu escolhi, são as dela. Eu gosto muito das bonequinhas dela. Pronto, e então fui repescar essa gente toda e fiz a apresentação. Então vamos mostrar? Sim.
Então, eu que vou comandar aqui o... Você vai me falando, muda de slides e tal, tá Ok, bem? ok. Então, já apareceu aí? Já. Então, eu vou colocar em tela cheia e a gente vai falando e comentando. Ok. Deu aí? Sim, sim, está tudo Então, ok. vou fazer a apresentação solene. Uma visão arqueológica das bonecas Valdo Fipor, Dulcineia Pinto, doutora em arqueologia. Vamos lá, então. Então Vou vamos lá. colocar. Por que este tema? Porquê? Porque a Opa, arqueologia... opa, Opa, que desculpa, ele está aí desculpa. muito rápido. Ah, desculpa. Não Não, faz é mal. que eu fui tentar me tirar da frente da tela e cliquei errado. Pronto. É que Ok. eu quero ver o slide e aquele quadradinho fica no meio, assim. Pronto, agora eu estou vendo o slide todo, que Então, nem o pessoal de casa. então, Muito bem. porque este tema? Porque a arqueologia, não é? Estuda os objetos do passado e a arqueologia que eu estudo é a arqueologia da pré-história e não usa outros documentos a não ser os objetos. E por isso, através dos objetos, a arqueologia, os arqueólogos, constroem um discurso que explica as pessoas do passado através dos seus objetos. E esta visão é muito interessante, porque é uma visão que, por exemplo, tu usas muito, não é? É uma visão da materialidade e da paixão pela materialidade. Se nós esquecermos todo o ruído que temos em volta dos nossos objetos do cotidiano, ficam os objetos. Então nós podemos olhar para os objetos, digamos assim, de uma forma arqueológica. Pronto, e então foi essa a decisão. E nós Posso temos ir? aqui neste... Sim, pode Mas ser. o que qual que é Qual é esta esse? bonequinha? Então eu É. escolhi... É isso, era isso que eu ia dizer. Esta Ah, bonequinha, eu fui buscar lá na internet porque na altura, quando eu pensei neste assunto, a minha ideia era também fazer uma história da boneca. Só que há poucas bonecas da pré-história, muito poucas, e mesmo da história. Então, esta bonequinha é uma das mais antigas, foi encontrada em Roma, mas é uma boneca de perfil helenístico, provavelmente veio da Grécia, e é uma boneca articulada, em madeira. Portanto, ela é ainda anterior a Cristo, acho que é 200 a.C., mais ou menos. que E ela é demais. lindíssima, não é? Ela É é linda. linda. E as proporções de adulto, é uma boneca adulta. Né? Deixa o André, não tem André, problema, queres ver? Anda deixa ele cá, à André, ver. vontade. Pronto. Muito bem. Você vai me falando quando puder mudar de Ok, slide. podes mudar. Então, o que é que, para as nossas colegas de curso, qual é o objetivo então com este exercício? É imaginar que as bonecas que temos atualmente, Waldorf, que não sabemos quem as fez, não sabemos com que intenção as fizeram e não conhecemos nada sobre os conceitos subjacentes à boneca, nada. Imaginem que não conhecíamos nada. E então, o que é que nós tínhamos de informação? Tínhamos a boneca em si, com os seus materiais, a forma da boneca, portanto, nós temos o objeto dividido em materiais e na forma que ele apresenta. E temos também outra questão, que é onde é que o encontramos, portanto, aqui o contexto ou a proveniência do objeto, ok? Pronto, e então aqui seria a proveniência da boneca. Podes passar. Caladinho, André. Então, porquê é que este exercício é importante? Porque nos permite pensar, para quem faz uma boneca, se estamos ou não a cumprir ou a fazer cumprir os conceitos que queremos em relação à boneca. E eu acho que este exercício é importante. Será que a boneca está a transmitir aquilo que nós pensamos que é importante que a criança aprenda? Porque nós fazemos a boneca com um determinado objetivo. Então, será que ela está de facto na sua forma, nos seus materiais, a cumprir esse objetivo? Então é o que este exercício permite. Eu acho que aí a gente tem uma coisa
muito central para esse nosso trabalho. Nós estamos gravando esse vídeo antes da aula prática do rosto e antes do nosso encontro presencial. Mas essa questão, ela é central naquilo que a gente vai abordar, né, nessa aula, que é a 6ª aula do curso. Vamos em frente, pode? Sim. Então, aqui temos, podes ir clicando porque eles vão aparecer as rodelazinhas dos países que vão estar, digamos assim, assinalados nesta... Sim, entendi. Ai, pronto, que legal! Então, nossa! Então, vai haver exemplos de todos estes países que vão surgir aqui. O Brasil, o Peru, a Venezuela, os Estados Unidos e depois o Canadá também, tem uma artista muito, muito interessante. Na Europa, vários países que foi os que eu consegui arranjar, porque o grande problema é que quando nós colocamos no Google boneca Waldorf, aparecem muitas imagens, é certo, mas aparecem algumas, nós não conseguimos filtrar o que é de vários... do que é de cada país, então eu tive que andar à procura por país e só encontrei destes, da Rússia, de Portugal, encontrei da Sérvia, da Holanda, da Alemanha, pronto. E mais quer dizer que você conseguiu identificar a origem de cada uma das bonecas. Exatamente, aquelas que eu apresento. E respondem pelo nome de boneca Waldorf. Exatamente. Muito Portanto, bem. A pesquisa era sempre boneca Waldorf ou Waldorf Doll e depois associava o país e então agregava àquela imagem daquelas que eu tenho a certeza que foram feitas naquele país. Certo. Podes muito passar. Bem. Então, e agora passa a apresentação por país. Então, temos aqui do ateliê Lavandel, que na Alemanha, e então apresenta estas duas lindas bonequinhas. E o que é que nós podemos, quando olhamos para elas, o que é que nós percebemos? Percebemos que tem esta carinha redonda, tem um nariz proeminente, numas bonecas mais proeminente do que noutras, o cabelo geralmente está mais como esta da esquerda, mais rarefeito e liso. É raro encontrar uma boneca com um cabelo mais volumoso, mas eu também coloquei aqui a imagem para termos a percepção de que elas também aparecem na internet com cabelo volumoso, mas são muito mais comuns aquelas com o cabelo liso, parece que não têm quase cabelo. Certo. Os vestidos de algodão, um chailinho de malha, as rendinhas, depois tem os olhinhos de tamanho médio, a boca desenhada com um tracinho ou até à direita com uma boca já mesmo muito esculpida, não é? Esculpida, exatamente. Já é um rosto esculpido. Pronto, passa. Muito bem. Então, na Polónia, vemos aqui estes dois exemplos. Também temos à esquerda uma boneca com o rosto muito esculpido, uma boneca à direita com o rosto menos esculpido, mas o que é comum entre elas as duas? É esta roupinha muito cuidada. Quando nós portugueses, não é? Estou a falar dos portugueses em Portugal, não brasileiros, não dizia aos brasileiros, mas em Portugal nós não vestimos assim as crianças, não é? Elas não se vestem assim. Então é muito estranho quando eu olho para estas bonecas e vejo toda esta roupa que elas apresentam, este casaquinho de malha, parece que elas vão para a missa, não é? Assim com este casaquinho de malha. Casaquinho de malha, o vestidinho, o sapatinho, tudo a condizer, quer dizer, parece que é uma boneca aqui que nem permite brincar. Ela é muito bonita, mas ela não convida à brincadeira. Estas bonequinhas. Esse é um aspecto muito importante que você está trazendo, nós vamos pontuar esse aspecto, okay. Né? E se... é que agora a diferença de horário não vai permitir que você esteja conosco, porque é muito madrugada. Mas eu pretendo... Mas eu vou tentar, acho que vou tentar. Tá bem. Por quê? Porque eu só vou mostrar... Agora eu fiquei em dúvida se eu mostro isso antes ou depois do nosso encontro. Acho que eu vou mostrar antes. Antes eu vou mostrar a sua apresentação, depois vem o encontro e depois o como faço, passo a passo. Está decidido, então. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente vai abordar, que é esse o convite a brincar.
E lá no nosso encontro, filosoficamente, ele vai ser denominado como forças ativas e forças reativas. Tá bem? Então, só para pontuar isso. Ok, então passa. Então vá. Então, depois, aqui na Suíça, lá está, estas bonecas do norte da Europa, são, estas até aqui, a Suíça, a Alemanha, a Polónia, são muito semelhantes. Este cabelo frágil, os olhos afastados, o nariz grande, a boquinha às vezes é um bocadinho mais pequena, outras vezes um bocadinho maior. São muito semelhantes, a roupa também muito cuidada, há umas com materiais que se notam, materiais de grande qualidade, portanto há aqui um certo, são muito homogéneas, a Suíça, a Holanda e a Alemanha mostram bonecas muito homogéneas, muito dentro de um grupo, pronto. Então, depois, para mim, encontrar estas foi maravilhoso, porque eu pensei, tenho que encontrar algumas do leste da Europa. Então consegui encontrar estas da Ucrânia, que eu achei maravilhosas, com esta roupinha, parece assim uma roupinha já mais étnica, com um vestidinho com um padrão, o cabelo também já mais volumoso, a cara menos trabalhada que as do norte da Europa. Portanto, já mostra, apesar de elas terem elementos comuns, claro, porque estamos a falar do corpo da boneca, da face da boneca, elas mostram algumas diferenças. Então nós temos que olhar para a semelhança e para a diferença ao mesmo tempo e tentar agrupá-las consoante essas semelhanças e consoante essas diferenças. Eu não estou aqui a ler o PowerPoint porque depois ele também vai ficar disponível, as pessoas podem ir lendo, claro. cara ovalada, nariz, não vou estar aqui a repetir isto e acaba por ser aborrecido, não é? Pronto, então podes passar. Então, na Holanda, que esta... Deixa eu só fazer um comentário. O então, PowerPoint sozinho também estará disponível no nosso site, tá bem? Ok. Não só aqui com a gente comentando, mas também no site ele vai estar destacado lá. Obrigada, Dulce. Pode continuar. Então, aqui na Holanda, estas bonequinhas são feitas por uma artesã que eu até sigo no Facebook e no Instagram. O ateliê dela é o Montpilou e ela faz bonecas há cerca de 17 anos. Ela tem uma retrosaria e faz bonecas. E as bonecas dela são fantásticas. E ela também fazia todo porque houve uma altura, agora ela já não faz tanto, mas houve uma altura em que ela fazia sessões fotográficas para cada boneca, ao ar livre. Era uma coisa muito gira. Depois elas apareciam assim com flores e pronto. Pronto, e como nós podemos ver nestas, elas também têm assim um cabelo fragilizado, um cabelo muito liso, geralmente são ruivas ou louras, mas é normal atendendo se calhar à população holandesa. Estas roupinhas também muito cuidadas, com padrões florais ou às bolinhas, pronto. Depende. O que é importante reter aqui é que os olhos continuam afastados. Houve uma altura em que eu achava que eram os olhos de sapo, porque algumas bonecas têm os olhos tão afastados que parecem um sapo. E eu não Essa é uma outra coisa que a gente vai abordar, né, na aula, que quanto mais afastados os olhos, mais perto do animal. Quanto mais juntos, mais velha, digamos assim, a expressão. Então, essa coordenação entre a boneca adulta, que ela tem uma triangulação mais junta, e a muito afastada, que é do animal, é o que a gente vai tentar trazer como vontade de aparência para a nossa boneca no bordar do rosto. Pois, o que eu aprendo aqui. Pronto, então, a questão é que para quem não conhece e olha para uma boneca de olhos afastados e para uma boneca de olhos juntos, ela é muito diferente, a expressão dela vai ser diferente, não é? E para quem não conhece nada de teorias, nada do que é que está a ver, aquilo tem um impacto muito grande. Isto tem um impacto muito grande. Pronto, podes passar.
Então aqui na Rússia, curiosamente eu encontrei também estas duas, acho que são da mesma artista, estavam no eBay ou numa coisa assim. O que é que eu me admirei? Foi que já há bonecas a serem construídas com o cabelo parece artificial, parece um cabelo, não é um cabelo feito de lã, é um cabelo artificial, parece uma peruca. Eu sei que há bonecas que até já levam cabelo mesmo humano, o que eu, pronto. Bonecas que se dizem Waldorf, o que é estranho, mas acontece já. Portanto, estas à direita temos uma com cabelo artificial e à esquerda temos uma com o cabelo com lã. Pronto. Mas o rostinho, lá está, segue aqui um pouco os rostos de olhos separados que temos visto. Olhos separados e grandes, portanto, esculpido. Uma tem um nariz mais pequenino, outra não, mas ambas têm estes elementos, olhos, nariz, boca e até um queixinho, não é? Esta bonequinha da Sérvia foi a única que eu encontrei, que me pareceu que foi feita por uma artista da Sérvia. Lá está, mostra um rosto muito esculpido, mostra um cabelo artificial, portanto este cabelo não é em lã, não é? E mostra uma desproporção também entre a cabeça, entre a cabeça e o corpo. E o corpo há aqui uma certa desproporção. E mostra o que é que temos que evidenciar. As bochechas também estão muito proeminentes nesta boneca, a bochecha está muito proeminente. Portanto, há várias escolhas aqui: bochecha, olhos, nariz, boca, queixo, mais esculpido, menos esculpido. Pronto, é isso. Temos as bananas. Eita. Podes passar. Na Croácia, aqui na Croácia temos novamente aqui uma bonequinha, esta de cabelo branco, tem-se o cabelo mais liso, que nem se percebe muito bem se é lã ou não, mas creio que não. E na outra parece-me uma lã, porque há já umas lãs encaracoladas, mas também não tenho a certeza se será ou não. Dá a impressão que não é lã nem numa nem noutra. Não né? é? Dá a impressão que são os... Sim. Como chama aqui no Brasil? Canecalon, uma coisa assim. É um produto sintético, né? Sim. Portanto, só que estas bonecas, todas elas, digamos assim, nomearam, ou alguém as nomeou como boneca Waldorf, não é? E então, esta já tem os olhos mais juntos, mas tem, lá está, a boca muito trabalhada, a boca e a parte de baixo do maxilar muito trabalhada, a boca, as bochechas, o queixo, está tudo muito trabalhado. As roupinhas até nem são muito complexas, são roupas relativamente simples, lá está, já não tem aquele afastamento, porque parece-me que se a roupa é muito requintada, não é? Ela está já ali a criar uma barreira para determinada classe ou faixa da população, não é? Ela cria ali uma barreira porque ela está acima da criança que devia servir, ou que devia brincar com ela. E esta não, estas aparentemente têm uma roupa mais simples, não é? Da Croácia. Nós vamos tocar nesse assunto também, que é o gozo da artífice em fazer e digamos assim, a recepção da criança. São duas coisas que caminham em separado. A gente vê que o fazer da boneca é um gozo em si. E aí, essa vontade de realidade, essa vontade de esculpir, de fazer, de aprimorar, de detalhar, de criar uma estética pessoal e tal, isso tem a ver com a artífice, não tem a ver com o brincar, nem com a criança. Né? Então, isso a gente também vai deixar claro no nosso encontro. Muito bom. É maravilhoso ver tudo isso assim e poder depois, em cima disso, falar sobre esse assunto. Ok, então passa lá. Então, na Inglaterra encontrei estas, que até têm aqui um padrão. Eu tenho este tecido em casa, desta bonequinha à esquerda, porque alguns... Eu quando na altura fazia algumas bonecas, eu procurava tecidos, então eu descobri uma coisa maravilhosa sobre as portuguesas, que as portuguesas gostam de padrões florais.
e gostam de padrões de flores, quer pequenas, quer grandes. Portanto, nós temos à venda muitos algodões com flores. Adoramos flores. E também em conversas depois com pessoas que trabalharam na indústria têxtil, descobri que há alguns anos atrás, com a União Europeia, alguns países conseguiram sobrepor-se à nossa indústria têxtil. Então a nossa indústria têxtil deixou de produzir os algodões e outros países, como a Alemanha e como a Holanda, passaram a produzir padrões que se vendem em Portugal. Portanto, nós deixamos de produzir os nossos padrões e passamos a comprar padrões holandeses. Portanto, nós temos tecidos holandeses à venda em Portugal, e temos alguns produzidos em Portugal, mas a maioria vem de fora. Portanto, a maioria dos algodões que temos em Portugal à venda nas lojas são tecidos importados. Pronto, então, isto para dizer que há um padrão à venda em Portugal que é exatamente igual a este. Pronto, aqui na Inglaterra, como vemos, temos aqui já umas bonequinhas até com uma roupinha bastante simples, não é? São um vestidinho, são uns calçõezinhos, uns sapatinhos muito giros. A da direita tem um shailozinho e elas também têm um rosto com os olhinhos pequenos, médios e afastados, o narizinho e a boquinha. Pronto, podes passar. É interessante quando você traz essa questão da generalização da cultura, né? Quando Sim. a cultura, o gosto de um país entra no outro através do comércio e dessa maneira, digamos assim, dissolve as características daquele povo. A gente vê isso não só em Portugal, por exemplo, a gente vê isso claramente com as lãs. As lãs portuguesas, que têm raças nativas de Portugal, elas sofreram com essa do mercado comum europeu, com a questão da qualidade da lã, elas foram acabando, e com ela acaba toda uma cultura que vem ligada à terra. A cultura deixa de ser ligada à terra, ligada ao aspecto fenomenológico da cultura e passa a ser ligada ao mercado, a um padrão, a um gosto que é exterior ao gosto que aquele componente natural, geográfico traz. Enfim, tem tanta coisa aí, né, gente? Cada coisinha dessa me remete a um monte de coisas, mas vamos em frente. Podemos? Podemos. Então, em Portugal encontrei esta bonequinha. Já traz uma alegria, não sei, já me alegrou tanto. E então, pronto, também tem uma roupa simples, tem uns cabelos coloridos, tem assim umas flores no cabelo, não é? Fazerem pandan com a blusa, enfim. E tem um rosto mais simplificado, com um nariz pequeno, uma boca pequena e uns olhos também pequenos e mais juntos, não é? Pronto. Então tá, então vamos passando. Eu vou voltar só um pouquinho. Sim. Nessa e depois passar para essa também. Algo mudou em mim, não sei o quê. Vamos em frente. Então, eu depois fui buscar ao Brasil estas bonequinhas, claro, e então aqui vê-se umas parecenças com esta bonequinha portuguesa, não é? Que tem os olhos pequeninos, estas até nem têm nariz assim visível, tem a boquinha muito pequenina, não é? É só um apontamento, é só dizer, esta é a minha face, mas já não estão a obrigar aquele olho grande, aquele nariz grande, não é? Ela só diz, eu estou aqui, eu também sou um ser, mas eu não te obrigo não é, a nada. E eu gosto muito destes cabelos volumosos, são muito, muito giros. E as roupas muito mais simples, o sapatinho em crochê, pronto, acho que funcionam. Pronto, aqui sou totalmente parcial, acho que funcionam muito melhor. Bem, aí a gente tem, né, porque essas bonecas elas são parentes, né, umas de alunos, outras, mas aí a gente tem um componente
que entra em ação, a boneca ela tem pouco a oferecer, ela é muito simples, ela não tem quase nada. Quem tem que colocar alguma coisa na boneca é a criança. A criança é convidada, a partir das suas forças ativas, a preencher aquilo que não tem na boneca. A expressão facial, né? Ela é convidada a ser ativa no brincar, diferentemente daquela que já vem tão pronta, tão realizada, que não sobra nenhum espacinho para a imaginação, para a força da fantasia, que é sempre uma força ativa, e as forças ativas são sempre livres. As forças ativas são sempre livres, e elas se instalam melhor quando a precariedade da forma deixa. Uma forma fechada, toda pronta, ela não deixa espaço para a atividade. Ela só deixa espaço para a reatividade. E as forças reativas são sempre escravas. Quando a criança se depara, como diz Steiner, com a boneca linda, ela se apequena. Ela precisa se submeter a uma forma pronta. Quando a boneca é só isso, e essa é a melhor boneca, a vontade de boneca da criança é que vai construir a boneca, porque a boneca, a vontade de boneca, ela surge independente do objeto boneca. E quando ela surge a partir de um tecido, a partir de uma fraldinha, a partir de qualquer coisa, pela própria criança, isso é a expansão e a expressão de suas forças ativas. E as forças ativas é que são as forças da liberdade. Não é? Eu adoro esse assunto! Enfim, por isso o gozo da artífice, ela difere da necessidade da criança. Porque para a criança, a artífice nem precisa existir. Exatamente, claro. Claro que sim. Muito bem, gente. Pronto. É lindo isso que a gente estuda, não é, Dulce? Acho que sim. Muito bem. Então vá, vamos lá passar. E então, depois descobri estas, que também fiquei maravilhada com elas, pela roupa que elas têm, assim, tudo muito étnico, adorei. Ainda que elas pareçam assim uns adultos em miniatura, não é? Elas parecem assim uns adultozinhos em miniatura, mas é muito bom ver algo que sai do padrão nórdico, pronto. O que sai do padrão nórdico já é bom, mesmo que ela também, estas também pecam um bocado por isso, porque elas também estão muito prontas, não é? Elas também apresentam uma roupa muito completa, mas ao menos elas saem daquele padrão. Pronto. E o rosto também é muito mais simples, este rosto é muito mais simples, ainda que os olhos sejam maiores e a boca também é um bocadinho maior do que as bonecas brasileiras, e o cabelo, mas o cabelo, são muito lindas estas, eu também gostei muito. E aí a gente começa a ver uma vontade da artífice de afirmação da cultura regional, mesmo aquilo sendo ainda, né, a boneca Waldorf sendo um objeto exterior à cultura local, há uma vontade da artífice de regionalização daquilo, de transformar aquilo que vem de fora em algo seu. Isso é belo, né? Claro, continua a gente pensando nessa questão cultural que a gente vai aprimorar mais quando a gente for falar de roupa, né? Mas vamos pontuar isso. Não vai ser agora, vai ser no próximo encontro, quando a gente começar a pensar nas roupas,
na verdade, daqui a 2 encontros, mas a gente vai começar a perceber como o que a boneca veste, digamos assim, é algo de um elemento cultural, né? Então, Sim. eu acho que aí a gente já fica bem claro isso para nós e guardamos esse debate vivo em nós para a nossa vontade de roupa, que é outro lugar onde a vontade de artífice se divorcia da necessidade da criança, né? Sim. Ai, ai. Pronto? Pronto. Então lá. Então, na Venezuela encontrei estas, também são ambas da mesma artista, mas também achei muito interessante a opção dela pelos cabelos, por esta lã assim encaracolada, não é? É a Lamoar. É muito gira, eu achei que ela estava muito bem. E depois, este rosto, apesar de, lá está, estar dentro daquele padrão dos olhos afastados e do nariz maior e até de uma boca relativamente grande, porque esta boca em traço é bastante grande, comparativamente ao resto do rosto, não é? Ela apresenta uma roupinha simples, o que é bom, não é? Apresentam roupas simples, apresentam um sapatinho, então acho que estas bonecas estão assim entre uma coisa e a outra, não é? Estão aqui num equilíbrio entre o que é que a inspiração Waldorf pede, o que é que a artista achou que era melhor, e eu acho que estas também estão, estas da Venezuela também estão assim neste equilíbrio. Claro que é difícil encontrar mais, eu gostava de conhecer mais, mas foi uma tarefa procurar as imagens, porque é mesmo complicado perceber se aquela boneca foi mesmo feita naquele país. Havia de haver assim um diretório onde a gente pudesse ver isso, era espetacular. Mesmo porque se a gente for falar do elemento cultural, né? Ela é tão simplificada que não transmite, digamos assim, o elemento regional que você possa falar. É diferente daquela do Peru, que você fala assim, não, essa aqui foi feita na América Latina. Aqui a gente fez aqui no Brasil, ela é totalmente isenta também de elementos culturais que a gente possa identificar como regionalismo, né? Sim. Então podes passar. E então, esta dos Estados Unidos, que eu também encontrei, é assim uma bonequinha também, quer dizer, também não conseguiríamos posicioná-la a não ser no Ocidente, não é? Porque ela tem esta até se diferencia pela presença das sobrancelhas, tem umas sobrancelhas e não é? Um olho redondo e afastado, mas tem uma carinha muito simpática esta boneca também. Este vestido, pronto, ela não nos à partida não nos diz eu sou deste sítio, não é? Elas só nos dizem se são do Ocidente ou não, pronto. E aqui o que é que nos fica? Fica-nos este rosto com as bochechas, fica-nos a sobrancelha, e eu acho que esta boca também entrasse levemente a sorrir. Há umas que sorriem mais do que outras, e esta está já a cair no sorriso, não é? Pronto, o que ela tem também são as orelhas. Pois é. Ela tem orelhas. Estava a olhar agora e pensei, isso são orelhas, aquilo que ela tem ali atrás. Orelhas, sim, ela tem orelhas. É verdade. Ai, gente, porque e olha tem as só. sapatilhas e umas com meias e assim umas coisas. Sim, porque é um gozo o brincar de fazer boneca pela artífice adulta. É um gozo, né? Isso é uma coisa. A outra é o brincar da criança, né? De que idade? Então, assim, são coisas que às vezes se divorciam, mas que eu estou tentando elaborar uma fala, porque em algumas oficinas eu sou muito radical. Nós estamos a serviço da criança, né? Por exemplo, na oficina Brincar para Viver, o que a gente foca é construir o dispositivo para que a criança brinque.
Mas nessa nossa oficina, que está cada um em si, e a próprio fazer da boneca está se transformando num gozo, independente de crianças, haja vista a quantidade de pessoas que está fazendo a boneca e que não tem nem criança por perto, a gente, digamos assim, vai dar uma licença poética para que esse gozo, principalmente nessa época em que estamos vivendo, se manifeste, se expresse. Mas a gente tem que manifestar o gozo, mas entender os elementos da cultura, os elementos do gozo que apequenam a alma da criança. Né? Isso que a gente vai falar. Isso não deslegitima a boneca como um objeto de fetiche da mercadoria. Isso não deslegitima a boneca como aprimoramento, artífice e desempenho da própria artesã que faz. Eu não queria criar uma legislação negativa para esse gozo, desde que a gente entenda que para a criança esse aqui é a melhor boneca. Né? Bem, vamos em frente. Então vá, continuamos, senão nunca mais saímos daqui. Eu nem estou vendo hora, tá bom? Eu estou indo. A gente falou meia hora, mas eu intuo que a gente já passou dessa meia hora faz tempo. Acho que sim. Então vamos acelerar. Não precisa não. Quem não quiser assistir, que pare. A gente também tem que ir no nosso próprio gozo. Eu estou adorando o assunto. Você também, então vamos em frente. Então vá. Sigamos então. Então, e aqui no Canadá? Eu tenho uma história para contar com estas do Canadá. Esta artista do Canadá é muito conhecida. E, curiosamente, a minha filha mais velha segue-a. E eu estava a conversar sobre o trabalho com ela, que eu até lhe tinha mostrado o PowerPoint, e eu disse, eu acho estas bonecas, elas têm sempre um colorido nos cabelos, porque todas as bonecas desta artista têm este colorido nos cabelos. Eu disse, e ela é do Canadá e tal, e vai assim a minha filha, pois, no Canadá eles pintam muito o cabelo. Se calhar isso também é uma influência na artista em fazer essa boneca dessa forma, porque elas pintam muito, muito o cabelo, de muitas cores. E eu pensei, pois, se calhar. Portanto, aqui há esta escolha desta carinha redonda, dos olhos grandes, depois é tudo muito, estas bonecas estão todas muito construídas, a roupa a combinar com o cabelo e com os sapatos, pronto. Mas são muito, muito bonitas, então esses cabelos coloridos ficam muito engraçados. A boca também é em traço e já ligeiramente modelada. Então vamos passar. Sim, e também a gente vai ver aí que esses aspectos da cultura, né, quando a gente for tratar de cabelo, que é a próxima semana, a gente vai ter uma conversa muito dura sobre tudo isso. Porque o cabelo, o meu está com mais de 1 metro, eu acho. O cabelo, ele não é qualquer coisa. Ele, especialmente, mas não só, mas especialmente na psique feminina, ele é muito, muito, muito forte. E se a gente for perceber, né, os aspectos todos, inclusive junto às religiões, onde o cabelo, né, o ocultar o cabelo, o raspar o cabelo, colocar uma peruca, o tapar o cabelo com a burca, tudo isso, esses elementos, fazer o coque da evangélica, usar o véu da católica, tudo isso tem a ver com esse lugar do cabelo. Então, é um lugar delicadíssimo. Novamente, estamos entre o gozo da artífice e aquilo que a criança, digamos assim, precisa como elemento cultural. Né? Então, a gente está nesse lugar. É um equilíbrio dinâmico o tempo todo. Né? O tempo todo é nesse equilíbrio dinâmico. Principalmente, a gente vai ver isso muito claramente, mais ainda do que na face, quando a gente for lidar com o cabelo.
né? Porque aí tem umas conversas duras que não fazem parte, digamos assim, diretamente. Isso eu queria falar também da nossa oficina do primeiro setênio. A oficina do primeiro setênio, ela blinda um pouco os elementos culturais de entrar na casa, onde está a criança pequena a brincar. Então, a oficina propõe esse ventre materno, que é também um lugar onde o elemento cultural mundano ele é filtrado. Mas, quando a gente chega na oficina do segundo setênio, essas questões que são ligadas à moda, à cultura, aos elementos, digamos assim, de subjetivação da criança no social, esses aí a gente vai colocar. Inclusive, a nossa boneca do segundo setênio, ela tem nariz. Claro que não um nariz todo igual, uma bolinha para todos. Ela tem um nariz que é o nariz, digamos assim, de cada uma da artífice. E aí a gente vai discutir esses elementos da cultura com maior intensidade, né? Inclusive o elemento estético ligado ao gosto, né? Lá a questão mesmo do gosto entra em questão, porque o gosto ele é sempre submetido, digamos assim, ao processo histórico e cultural, né? Então, a gente tem coisas aí, mas que a gente não vai abordar tão diretamente. Por quê? Porque o primeiro setênio ele é mais focado na dobra de subjetivação da criança a partir das marcas, digamos assim, da própria casa, das marcas, digamos assim, do próprio desenvolvimento físico, e não tanto das dobras da cultura, que é a camada que vem logo no segundo setênio, né? Muito bem. Eu diria que essa boneca é quase uma boneca de terceiro setênio. Aqui em casa eu já tenho um menino que diz que no aniversário vai pintar o cabelo de azul. Então, o que é importante para nós, como artífices do brinquedo? Conhecer todos esses estratos. Quanto mais a gente conhece, mais a gente entende que está na nossa responsabilidade os efeitos que aquele dispositivo produz. É só isso. Em liberdade, sabendo o que eu estou fazendo, e não só reproduzindo modas. Eu decido, não, vou fazer dessa maneira, não, vou fazer dessa maneira. Não, agora vou fazer assim para esse objetivo. É isso que a minha vontade como formadora de artífices do brincar quer, né? Eu quero que a gente dissemine uma cultura do fazer que não seja só uma cultura do alto gosto, do gozo de fazer, mas que entenda os efeitos de sentido e a perpetuação de determinados ícones da cultura naquele dispositivo. E aí, em consciência, a gente decida o que vai ou não fazer. Porque não importa aquilo que a gente faça, aquilo vai gerar efeitos no mundo. E esses efeitos no mundo fazem parte, digamos assim, da minha responsabilidade. Né? Bem, é isso mesmo. Estou a adorar. Pronto, é tudo. E então, então vamos. E então... E digamos que aqui é a parte mais dura da arqueologia, que é, depois de olharmos a coleção, o que é que fazemos com aquela informação que nós coletamos? Pronto, então, como é que nós podemos organizar, então, estilisticamente as bonecas? Através dos olhos, através da boca, através da roupa, através dos cabelos, portanto, todos esses itens podem servir para categorizar as bonecas, o conjunto, por assim dizer. E eu excluí aqui os materiais, porque se isto fosse mesmo um estudo, nós podíamos, o arqueólogo iria desfazer a boneca, iria desfazer a boneca e ver o que é que ela tinha dentro. Sim. E concluir
se algumas estavam mesmo feitas com lã de carneiro e outras não, não é? E logo essa divisão, por exemplo, a divisão do enchimento, poderia fazer uma divisão logo ali. Porque é que esta boneca tem este enchimento? Porque é que aquela tem aquele? Não é? Portanto, as bonecas aí iriam ter que sofrer um processo de análise para nós sabermos como é que elas foram feitas e até perceber a costura. Como é que isto foi costurado? Como é que, não é? Para desfazer Legal. o cabelo. Aham. Não é aí que nós não estamos aí por aí, estamos só a ver a forma e a Sim. ver uma percepção. Pronto, então passa. Então Ó. aqui, se nós, aqui ficou assim, tá bom? Tá. E então, aqui, o que é que nós temos? Eu dividi isto por 3 grupos, 3 ou 4, nem sei. Portanto, neste grupo, todas estas bonecas têm olhos grandes e afastados, um nariz redondo de médio tamanho e depois todos estes países apresentam estas características. Algumas têm uma boca modelada e grande, que será a Rússia, a Croácia, a Alemanha, a Inglaterra e a Polónia. Outras terão uma boca modelada grande e bochechas. Novamente, há um exemplo na Alemanha, na Inglaterra e na Polónia, mas há na Sérvia e na Croácia. E depois, outro grupo tem a boca com o traço de médio tamanho. E então aqui entra a Venezuela, a Suíça, a Holanda, o Canadá e os Estados Unidos e a Alemanha. Ok? Podes passar. Então, a boca pequena, com um nariz que quase que não existe ou mesmo não existe, e com olhos grandes e afastados, aparece na Ucrânia. Com olhos pequenos e mais próximos, aparece no Brasil e em Portugal. E o grupo 3? No grupo 3 nós temos cabelos feitos com fios grossos, coloridos ou de uma só cor. E eu também fiz esta divisão, porque acho que esta divisão entre o que é... Eu percebo porque é que os países nórdicos fazem bonecas com aquele cabelo. Porque se calhar as crianças também têm aquele cabelo muito liso, muito caído, sem volume. E por isso a boneca vai refletir um bocado essa realidade física dos nórdicos. É normal eles fazerem isso, só que quando nós compramos, por exemplo, em Portugal, só lá há venda bonecas feitas fora de Portugal. E quando nós formos comprar para uma criança portuguesa, uma boneca feita na Alemanha, ela vem com aqueles cabelos. E para a criança portuguesa, eu não sei o que é que isso significa, porque se calhar ela pensa, esta boneca está doente, porque ela não tem cabelo, caiu-lhe o cabelo, não é? Então, a nossa realidade, o bom era em cada país se poder encontrar bonecas de acordo com a realidade infantil desse país. Isso sem falar que em toda a nossa apresentação não surgiu a boneca negra e parda, Pois. Não é? Não surgiu a boneca. E aqui no Brasil, eu estou há 30 anos, né? O ano que vem eu vou completar 30 anos, em 2021 eu faço bonecas. E durante boa parte dessa experiência, não se encontrava no Brasil, no âmbito da boneca Waldorf, a boneca negra. Depois comecei a introduzir as marrons e as pardas. E demorei muitos anos até me firmar diante dos narizes torcidos e tudo mais, com a boneca preta, da cor preta. E aí eu trouxe argumentos de tradição cultural, né? Porque tinha toda uma mística, um tabu, né? E uma mística de que a boneca preta não poderia chegar perto da criança, sendo que a boneca preta é cultural, digamos assim, no nosso país. Né? Claro, então, claro. Existe até livro no nosso país sobre a bonequinha preta. Né? Então, mas eu precisei de anos de maturidade, de autoafirmação, para dizer, não, as nossas oficinas não vão ser só bonecas dessa cor. Elas vão ter bonecas escuras. E aí, começar, até chegar de cerca de 10 anos para cá, né? Um terço, a trazer a boneca da cor. Cadê minha bonequinha?
da cor preta mesmo. E ainda assim, eu escuto de algumas professoras Waldorf que essa boneca não é para criança. E tem origem, eu já datei, já mostrei o equívoco, que é uma apropriação mal feita e mal estudada de uma teoria goetheana de cores, que foi disseminada de modo, digamos assim, desqualificado para a educação infantil. Né? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa levar em consideração todos os aspectos para que a gente possa realmente fazer da boneca um conhecimento vivo e um lugar onde a criança possa, digamos assim, ancorar a sua vontade de produção cultural. Né? Então, aí tem muita coisa. Muito bem. Tem muita coisa. Pronto. E então? Ai, meu Deus. Faça em frente. Pode ir. Pronto, neste grupo 4, então, seriam as roupas simples ou étnicas, portanto, eu agreguei aqui os países que têm roupas mais simplificadas. Será a Venezuela, a Croácia, a Inglaterra, a Sérvia, o Brasil, o Peru, a Rússia, Portugal, Ucrânia e Estados Unidos. Quais é que ficam de fora? Lá está, os do norte da Europa, porque os do norte da Europa marcam aqui o passo e é claro que estes grupos, obviamente, que as categorias em arqueologia e se calhar noutros ambientes de investigação também mostram o que é que o investigador quer mostrar aos outros, porque ele vai categorizar conforme aquilo que ele pensa, não é? E o que eu noto é esta diferença entre os países do norte da Europa e os outros. E há países que vão seguir aquelas orientações e há outros que se vão distanciar daquelas orientações. E o distanciamento não é mau. O distanciamento, o facto de... Porque eu até pensei nesta questão nesta apresentação. Porquê é que as pessoas copiam a boneca alemã? Porquê é que hão de copiar aquele modelo? Porquê é que hão de copiar o cabelo loiro e o vestido que vai para a missa e o shale? Porquê é que hão de copiar aquilo? Porque aquilo não é natural nos outros países, não é? E vai-se copiar uma boneca que não vai servir a criança. Se calhar nem serve sequer o adulto que a compra. Mas não é? Serve ao gozo da artífice. Essa é a questão. Por quê? Porque quando você está se aprimorando, querendo fazer 1000 detalhes, 1000 coisas, o que está em questão não é a recepção, mas a expressão. Então, a gente tem aí uma coisa muito interessante de analisar. A questão do gozo da artífice, né? E o seu aprimoramento. Por quê? Porque eu acompanho muitas artífices. E, digamos assim, o aprimoramento da artífice é na contramão, eu colocar aqui a minha... É na contramão, digamos assim, da necessidade da criança. A artífice, ela vai aprendendo e ela quer mais. Ela aprende a fazer um rosto simples. Mas aquele rosto simples já não serve mais. Ela quer aprender a fazer o nariz, mas aquele nariz já não serve mais. Aí ela quer aprender a esculpir a boca. Sim, aí sim. Ela quer esculpir a boca. Mas ela não está levando em consideração as necessidades da criança. É diferente, compreende? O caminho da artífice do brinquedo, ele é de tal maneira colocado que ele vai chegar aonde? Ele vai chegar na boneca do colecionador. A boneca do colecionador não é a boneca de brincar. Pois não. A boneca do colecionador é a boneca que ela tem mais detalhes, que ela tem mais figuração, que ela é mais, digamos assim, expressionista, que ela tem elementos que vai chegar aonde? No bebê reborn, naquela boneca que é hiperrealista. Por quê? Meu Deus, é assustadora. Porque
porque nesse lugar... porque nesse lugar... Segue, se quiseres. Porque nesse lugar, digamos assim, é o lugar onde a alma do intelecto se satisfaz cada vez mais. Porque a alma do intelecto, ela quer cada vez mais ser figurativa, cada vez mais ser representativa. O gozo da alma do intelecto não está aqui. O gozo da alma do intelecto está justamente na reprodução fidedigna da realidade. Quanto mais próximo da realidade, mais gozo o ser da alma do intelecto tem. Então, aí tem um lugar incrível para a gente estudar e pensar, né? Mas a criança, quanto mais submetida a alma do intelecto, mais apequenada ela está. Porque a alma do intelecto é sempre escrava. Compreende? Ela é sempre escrava da representação. A gente está lá exatamente na filosofia da liberdade, ao olhar para as bonequinhas. E aí a gente vê, quanto mais o processo civilizatório, né? Você falou das nórdicas, quanto mais exacerbado o processo civilizatório, o reino da forma, que é o reino da civilização, mais esculpidas, detalhadas, aculturadas as bonecas estão, e quanto mais isso acontece, mais aprisionadas elas também estão. Muito bem. É bom demais. Vamos em frente? Então vamos. Conclusões breves. Conclusões, caramba. Chegamos. Então vá, segue. Então vá. Então, as grandes diferenças, lá está, são estes dois grupos principais entre Alemanha, Polónia, Suíça, Holanda, Sérvia, Croácia, Inglaterra e Estados Unidos, que têm aqui determinadas características, têm a face maior, têm maior espaçamento entre os olhos, têm as roupas mais complexas, têm os cabelos mais lisos e finos e até artificiais. E depois temos uma minoria, que é uma minoria, que é da Ucrânia, do Peru, do Brasil, Portugal, Venezuela, Rússia, Canadá, em que elas já fogem um bocado em determinados aspectos. As faces são mais simples e pequenas, as roupas são mais simples ou étnicas e os cabelos são volumosos e coloridos. E eu pus aqui o Canadá exatamente por causa daquele aspecto do colorido e tal. Lá está, isto também é muito interessante porque há um aspecto que eu vou passar assim muito brevemente, mas também é muito giro para a gente pensar, que é, em arqueologia nós estudamos as culturas e a dispersão cultural. E durante muitos anos, isto era visto como determinado sítio tinha um núcleo cultural, aquilo disseminava à volta, e então havia a ideia do núcleo e da periferia. E a periferia era sempre mais pobre, menos evoluída. Nunca é vista a periferia como criativa, porque ela é sempre vista como nunca tendo entendido o que o núcleo era, e então disseminou erradamente os princípios do núcleo, digamos assim. E isto acontece em toda a arqueologia, quando eu estudei cerâmicas, não é? E então estas ideias são muito presentes, aparece esta cerâmica aqui, ela é muito boa, mas depois a 200 km ela já não é tão boa, a 400 km ela ainda é pior. Então aqui, o que eu proponho aqui é exatamente que nós contrariemos este pensamento. Porque quem faz a boneca no Brasil, quem faz a boneca em Portugal, conhece as bonecas alemãs, mas não quer fazer como as bonecas alemãs, quer fazer algo diferente. Não perdeu nada, ganhou. E aí é que eu acho que nós devemos contrariar, porque as pessoas vão ter tendência a dizer, pois aquilo no Brasil e em Portugal estão a fazer assim porque não percebem. Porque não tem capacidade. Por quê? Exato. Porque a gente está falando aqui de decolonização.
A gente está falando aqui, e a decolonização não é só, digamos assim, a gente está falando aqui de epistemologias do Sul. E não é só o Sul hemisférico, né? Mas também uma mentalidade que leva em consideração outros elementos, que não os elementos, digamos, que levam o artífice da Alemanha, da Polônia, a fazer sua boneca. Aqui no Brasil, por exemplo, em Portugal também, né? Pelo menos as artífices que eu formei por lá, as artífices que eu encontrei por lá. O que a gente quer é uma ênfase na criança, na possibilidade da criança produzir a própria cultura a partir do brincar e ressignificar os elementos que ali se encontram, e não de uma forma pronta. Então, a gente está falando aqui de uma tradição, digamos assim, que se reflete também na cultura da boneca, que é um genocídio epistêmico, não é? A gente só vale a boneca hiperformatada. Quanto mais formatada, mais valorada. Por quê? Porque ela tá pensando na criança? Não. Ela está pensando num processo cultural colonizante, onde quanto mais processo civilizatório naqueles moldes, melhor. Então, a gente está tocando aqui, digamos assim, num ponto importantíssimo, não só para a produção de uma boneca, mas para rever também a nossa própria submissão ao gosto, ao gozo, né? Exterior. Né? Sim. Então, e até de pensarmos que, ao fazermos a boneca e ao olharmos para a boneca alemã, pensarmos, mesmo que não queiremos, a boneca alemã parece-me melhor. Sim. Não, temos que fugir. Por que ela parece melhor? Porque ela está mais amalgamada ao elemento cultural da matriz. Ela é mais sofisticada, tem elementos de roupa, de detalhes mais aprimorados, tem uma face mais elaborada, tudo aquilo que, digamos assim, vai na contramão da necessidade da criança. Né? Então, a gente tá nesse lugar, a gente está mostrando exatamente como que a artífice, submetida ao padrão do seu gozo, a matriz da colônia, e como que ela tem que fazer um exercício imenso para se descolar desses elementos da cultura que a submetem a um pensamento de matriz, para conseguir fazer uma boneca que sirva a vida viva da criança. É demais, não é, gente? Eu adoro, gente, esse assunto. E aí nós vamos ter, né, uma artífice muito importante aqui no Brasil, que mora aqui em Juiz de Fora. Eu não sei se ela vai conseguir, porque ela está em reforma, está vivendo a pandemia dentro do apartamento da tia, junto com a tia, porque quando a pandemia começou, ela estava com a casa em reforma. E, de repente, ela está fazendo o isolamento social fora de casa, fora do ateliê. Mas, de qualquer jeito, eu estou tentando trazê-la para essa conversa conosco. Ela faz parte do nosso curso, é a Fábia Neves. E aí ela tem uma das frases assim que, para mim, traduz a vontade artífice da educadora que faz bonecas no Brasil, né? E também em Portugal, que é justamente como uma coisa tão simples pode ter tantos efeitos para a alma da criança, né? Então, ela também é a artífice que fechou, digamos assim, com a simplicidade. E aí lá nós vamos falar também de como o mercado de boneca, pressiona a artífice a fazer a boneca detalhada, a boneca esculpida. E eu tenho outra aluna minha, mais ou menos contemporânea dessa, que é a Fabiana,
Pereira, a Fabi Lully, que desde o começo se especializou em fazer as bonecas como as europeias. Essa era o gosto E eu também dela, a sigo, sim. Mas né? exatamente, eu não a escolhi para aqui porque eu não quis que passar a ideia que no Brasil também se faz como as europeias, mas também há quem faça, não é? Sim, Claro, e assim, obviamente. uma grande leva de artífices, que principalmente as que elas comercializam bonecas cada vez mais, vamos falar um termo bobinho, empiriquitadas, esculpidas, porque o mercado assim o quer, porque o mercado Exato. também é submetido à lógica E da porque o alma do mercado é intelecto, competitivo. né? Uhum. É isso, ele é submetido a uma lógica de um mundo que não nos serve mais. Que o mundo que nós queremos é o mundo desse paninho aqui, ó, onde cada um tem os elementos, né, disponíveis para construir em liberdade os seus elementos de cultura, e não a submissão a uma matriz cultural. Enfim, muita coisa, né, muita querida? coisa, sim. Então vá, então vamos para o seguinte. Então, para pensar agora no final, não é? Já pensamos tanto. Então, depois a gente foi sempre, não é? O que é que cada um destes grupos reflete em termos culturais, em termos conceptuais? A criança vivencia estas bonecas de modo dispar, não é? De modo diferente. Olhar para uns olhos grandes e afastados é o mesmo que olhar para uns olhos mais próximos, mais juntos. Esta roupa excessivamente trabalhada e que remete para um extrato para mim isto é muito importante, esta roupa que remete para um extrato socioeconómico muito elevado, afasta, é um fator de exclusão social. Mas é um fator terrível de captura do gosto da criança por determinada padronagem. A gente está vendo isso na boneca Waldorf, que é mais grave ainda, mas a gente poderia ver isso também claro. na estética da boneca comercializada por aí, que reflete o gozo de uma elite, o gosto de uma elite, e que, digamos assim, entope a criança, até mesmo na própria roupa da criança. A criança devia usar sempre, principalmente a criança do primeiro setênio, a roupa do primo mais velho, 3 números a mais, aquela roupa que você nem está pensando, porque pensar em roupa não é atributo da criança pequena. A criança pequena só vai começar a pensar em sua aparência a partir dos 9 anos, se ela for saudável. Aos 9 anos, com a diferenciação sexual, é que ela vai começar a pensar, opa, essa roupa é para mim, não é para mim? Então, sim, antes disso, tudo que se faz em termos de roupa com uma criança pequena é uma perversão da própria potência da criança, porque a criança deveria poder vivenciar-se sem pensar em sua aparência, vivenciar-se como ser primeiro, para depois vivenciar-se como parecer, porque isso faz toda a diferença. E a gente vê como essa cultura, especialmente das mulheres, a vida inteira dessas crianças que se tornam meninas, que se tornam jovens, que se tornam mulheres, que só conseguem estar no mundo a partir de sua aparência física. Não é? Isso é uma catástrofe. Isso é uma catástrofe para a alma, porque desequilibra você não poder vivenciar-se no mundo sem alguém dizer, ai, como tá bonitinha da vovó, ai, onde é que você comprou esse vestidinho? E agora, ainda mais, crianças pequenas que dizem, ai, custou 10, ai, custou 20, ai, comprei na Renner. Entende? Sim, totalmente sim. aculturadas, indo para o espelho antes que a própria interioridade esteja
vinculada a si mesmo e não ao objeto da cultura. Nossa, isso é assim, a gente vê com maior precisão na oficina do segundo setênio, mas a gente tem que estar acordada para isso ao fazer as bonecas para as crianças, não é? Por quê? Porque aqueles elementos culturais, e eu ainda tenho chegado, não é o nosso assunto agora, vai ser o assunto da roupa, tenho chegado cada vez mais na vontade de fazer roupas sem variações de gênero. Enfim, Sim. Tem muito assunto aí, né? Sim, tem. Continua, meu Deus. Eu faço umas digressões, mas vamos em frente. E então, e depois outra questão é a questão dos cabelos, não é? Mas que tu vais ainda tratar de uma forma mais completa, mas a mim o que me choca mesmo, pessoalmente, é o cabelo muito frágil, que eu nem sei como é que a artífice faz aquilo. Eu questiono-me, eu tento perceber como é que ela faz aquilo, porque aquilo deve ser difícil de fazer, que o cabelo parece quase verdadeiro, é porque na artista holandesa, na artesã holandesa, ela consegue ter umas bonecas com o cabelo em lã, que tem aquele aspecto frágil. E o problema daquele cabelo é que eu penso assim, mas é impossível brincar com esta boneca, com este cabelo. Era justamente isso que eu ia te perguntar agora. Por quê? Porque nós vimos fotografias de bonecas recém-saídas da loja. Mas eu gostaria de ver essas bonecas depois de um ano de uso cotidiano no jardim de infância. Eu gostaria de ver. A primeira coisa que eu imagino é que ela estaria totalmente sem roupa. Depois eu imagino que esses cabelos, principalmente as que têm cabelos volumosos, são cabelos que impossibilitam o brincar, porque esses cabelos feltram no brincar. Esses cabelos, eles ficam pesados. Logo a cabeça da boneca cai, o pescoço não segura a quantidade de cabelo, né? E esses cabelos ralos, porque assim, primeiro você faz com aqueles pontinhos invisíveis parecidos com aquele que a gente fez para o pescoço. Depois você vem com a carda e penteia aquilo. Isso logo vira uma feltragem. Aquilo é bonito na foto, mas 2 dias depois do brincar, aquilo já é uma feltragem. Aquilo perde a forma. Então, gente, brinquedos para brincar é uma coisa, boneca Waldorf de prateleira é outra. Então, essas bonecas que a gente olhou, quase todas, elas estão assim na prateleira, mas no cotidiano, elas vão ganhar outra dimensão, né? Porque a criança é muito mais inteligente do que o adulto, desculpa dizer isso. Ela desconstrói a boneca imediatamente. Né? Ela é capaz até de nem ligar para a boneca e pegar a caixa da boneca, como dizem por aí. Mas a criança é muito mais saudável. E a gente está falando, claro, do recorte da criança de primeiro setênio, a que verdadeiramente brinca com a boneca Waldorf, dessa que a gente está construindo, dessa que a gente viu nesse estudo. Então pronto, e a última questão é sobre a boca, não é? Estas bocas muito grandes e às vezes já desenharam sorrisos, já nem falo dessas, mas aquelas, eu acho que a boca aqui também tem uma certa importância, porque o falar, e eu lembro-me quando tinha os miúdos pequenos, tanto a minha filha como o meu filho, e eu não dei bonecas que falassem, porque eu tinha a noção de que eu ainda não fazia bonecas, não fiz bonecas só muito mais tarde com o André é que eu percebi mais de bonecas, mas eles não tinham bonecas de falar, porque diziam, se a boneca fala, a criança não fala, porque a boneca já está a falar, pronto. E então eu pensei, não, então não pode falar, então elas não falavam. Então, mas se calhar o facto de terem uma boca já está a passar a mensagem de que a boneca fala. Nós não queremos que a boneca fale, nós queremos que a criança fale. Tem um outro elemento aí
que a gente não tocou nesse assunto, que não é bem o assunto que a gente toca no primeiro setênio, mas que na boneca do segundo setênio a gente firma muita atenção nisso, que é a boca traduz uma erótica. E a boneca é fetiche. E a boneca, ela, tanto o cabelo quanto os lábios, eles trazem uma erótica que aponta para um determinado lugar. É verdade. E um determinado lugar onde o feminino é reprodutivo no sentido mais baixo, digamos assim. Sim. Né? Então, a boneca, ela sempre está, digamos, à beira do abismo da apropriação erótica dela como fetiche. Né? Então, a gente tem tanta coisa aí para a gente olhar. E o que a gente quer na expressão da boneca do primeiro setênio, o que a gente quer na configuração da boneca do primeiro setênio é tentar não acelerar o pronunciamento erótico, porque há crianças muito pequenas, muito erotizadas em sua aparência física, mesmo aos 4, 3 anos de idade, que já está no mundo a partir da sua função erótica. Então, gente, assim, é muito grave tudo isso. A gente tem que pensar nesses estratos todos e decidir mesmo o que a gente quer fazer. Que objeto eu quero criar? A serviço de quem está esse objeto que eu crio, né? Sim. Muito bem. Pronto? Chegamos ao final, não foi? Acho que não há para não esquecer. Ainda para não esquecer. Pronto, claro, que isto era o que eu tinha dito no início, não é? Todas as imagens foram pesquisadas na internet. Isto também é importante porque para uma pessoa que não conheça nada da pedagogia Waldorf, vão ter todas o mesmo valor. Porque vão, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que comprou uma boneca Waldorf para a mãe, portanto não foi para, ela até tem uma bebê agora, mas ela comprou para a mãe essa boneca porque a mãe tem Alzheimer e ela então queria dar uma boneca para a mãe poder, digamos assim, trabalhar ali a memória um bocadinho. E essa boneca, ela veio do exterior, eu não sei de que país é que ela veio, mas ela veio do exterior. E lá está, para quem compra, todas as bonecas vão ter o mesmo valor, porque as pessoas não sabem nada destas questões. Eu, por exemplo, isto em relação à boca que tu disseste, faz todo o sentido depois de tu teres dito. E eu tive essa intuição, mas não consegui verbalizá-la, porque eu quando vi aquela boneca com a boca muito trabalhada, eu pensei, mas o que é isto? Porquê que ela tem aquilo ali? E quando tu verbalizaste nesse erótico, eu percebi, foi isto que eu senti. Foi isto que eu senti, foi esta conotação erótica que eu senti, mas não consegui perceber. E as pessoas podem não conseguir verbalizar aquilo que sentem, mas sentirem. E vão por um caminho que nem sempre querem, mas que são conduzidas através do mercado, através da cultura, através de valores que lhes são incutidos, pronto. E é isto, pronto. E depois, claro, a escolha da boneca vai recair sobre o aspecto e sobre o conhecimento que cada um de nós tem para comprar. Por isso, que desde que eu comecei com oficinas, sejam de capacitação, para mulheres de baixa renda poderem ter um produto do seu trabalho e a renda, quanto para mulheres da classe média alta, poderem fazer algo significativo com as mãos para a infância, eu digo, não há artífice do brinquedo que não seja uma educadora. Todas nós precisamos entender o que está implicado na construção da boneca para podermos educar quem consome a boneca, não é? Por isso que lá na nossa loja, já falei isso, quando a pessoa entra para comprar uma boneca, a primeira coisa que se pergunta para ela, você não prefere fazer? Né? Porque ao fazer,
ela vai entender os processos. E desde que a gente adotou essa dinâmica, as nossas maiores clientes são alunas que já fizeram a boneca, que entenderam a complexidade do fazer, e aí conseguem valorizar o financeiro que envolve a boneca, e entendem por que aquela boneca é dessa maneira, né? Então, é isso, nós temos que nos formar educadoras artífices, e não só comerciantes, que atendem à demanda da subjugação do mercado a uma forma matriz. Enfim, é muita coisa, né? Pronto, aqui acabou? Aqui acabou. Ah, eu adoro essa bonequinha. Sabe que ela, olha só, deixa eu falar, que interessante você terminar com essa foto. Você sabe que o cabelo dessa bonequinha é o cabelo de uma lã portuguesa? Ai, tão gira! De uma lã portuguesa, ela é áspera, feita com lã original de Portugal. E eu adoro. Vou ver se eu consigo... Bem, meu depósito está tão bagunçado, mas se eu conseguir, vou ver se eu consigo lá pegar um novelo para mostrar para você. Essa é uma lã portuguesa, deliciosa. Pena que já está no finalzinho. Muito bem. Ok. Que delícia, viu, de papo. Acho que já está horas aqui, não sei quanto tempo que deu nossa conversa. Sim, eu acho que eu não sei, já são quase 3 horas da tarde. Bem, gente, quem sobreviveu até aqui, vem em pedacinhos, vai olhando, e a gente se encontra de novo no encontro da noite, e só depois do encontro da noite que eu vou ensinar a fazer o rostinho da boneca, porque para fazer o rostinho da boneca, a gente já tem que ter vivenciado, entendido quais aspectos estão em questão, tá bom? Então, beijo, gente, Dulcineia querida. Deus. Ai, minha gratidão, viu? Por tudo isso que a gratidão falou. É toda minha, porque eu tive uma aula só para mim. E eu tive uma aula só para mim também. Adorei ver a concretização dessa pesquisa. Muito obrigada, viu? Um beijo grande. Vou desligar aqui. Adeus. Tchau, tchau.